Vermelho. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Mata-Papo. Eu sou o Reverendo Paulo. Hoje estamos aqui com o professor Jefferson e a Bruna, depois de muito tempo, de volta aqui com a gente, né? Bom, eu não vou ficar passando muitos números de hoje, mas só para não perder o costume, a gente passa um pouquinho esses números aqui. No mundo são 10.512.383 casos confirmados da Covid-19, com 512.331 mortes. No Brasil, 1.448.000 casos confirmados do Covid-19, e temos que sempre lembrar da subnotificação, ou seja, a possibilidade desse número ser de 7 até 10 vezes maior é muito crível, e ultrapassamos as 60 mil mortes, com 60.632 mortes, sendo que nas últimas 24 horas foram 1.280 mortes. Em São Paulo, 281.380 casos, com 14.763 281.380 casos confirmados, com 14.763 mortes. Ontem nós não tivemos a live com o Dr. Rodolfo, vai ser logo na sequência dessa, e aí sim ele vai passar aí com mais detalhes, né, desses dados, dessas informações, principalmente aqui na questão regional, aqui em Araçatuba. Né? Então, já quero aproveitar, quem está chegando, aqui já vou passar os números, eu acho que deve ser o Dr. Rodolfo que deve estar comentando aqui, como administrador da página, né? Ele vai passar mesmo, já ele vai passar os números, né? E quem está chegando agora, já pedimos para estar compartilhando, né? Chamando os amigos para esse papo, tem muita coisa para conversar, então estamos aqui com pessoas aqui assim, com muita coisa para falar, muito conteúdo, né? Então já vou passando aqui para o professor Jefferson, que é o titular aqui desse quadro, dar aqui as saudações dele, e aí depois a Bruna também. Professor? Boa noite, Paulo. Boa noite, Bruna. Novamente é um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite a quem está nos assistindo. Quarta-feira passada não conseguimos, né, Paulo, em virtude da minha participação no Conselho Municipal de Saúde. Comentávamos agora que hoje não tem problema, não participarei do Conselho Municipal de Saúde porque o prefeito fechou o Conselho Municipal de Saúde num ato arbitrário, ilegal e ilegítimo, e nós estamos tentando reverter. Bom, o quadro que tu passaste aí da pandemia não mudou, né? Hoje vi até uma notícia muito interessante, dizendo que as falas do Bolsonaro contra o isolamento podem ter matado muito dos seus próprios eleitores. Vejam que contradição imensa, né? Infelizmente, os números não são bons, nem em números estaduais, nem em números nacionais. O estado de São Paulo está quase voltando toda a área vermelha de novo, né? Aqui em Registro nós tivemos um aumento de 100% dos casos em menos de um mês. É um aumento muito drástico, a situação está realmente mais próxima do caos do que estava em meses anteriores. Né? Essa reabertura do comércio sem planejamento é o principal culpado disso. A gente alertava isso, né, Paulo, várias vezes aqui. Se reabrir de qualquer jeito, o dano à economia vai ser tão maior do que se demorar para abrir e resolver o problema. Dito e feito, reabriu sem condições nenhuma, fechou novamente, e a gente tem notícias aqui de várias pessoas que estão sendo já demitidas ou perdendo seu emprego. Vamos tentar refletir aqui, um prazer estar aqui com a Bruna, você já me apresentou aí algumas coisas sobre ela, ela é da luta contra toda essa política de retrocesso, eu acho, né, Bruna, contra as pessoas em situação de rua. Aqui em Registro também nós temos uma luta muito bonita, lembrar que são das pessoas que mais estão sofrendo com a pandemia, porque em várias cidades não há política pública para as pessoas em situação de rua. Nós aqui no Conselho de Saúde enfrentamos essa questão também e fomos, de alguma maneira, penalizados pelo enfrentamento, pela coragem e não pela omissão. Né? Tem gestões que premiam a omissão e a irresponsabilidade. Então, como diria o Darcy Ribeiro, o fato da gente ser perseguido e muitas vezes perder não significa que nós perdemos, né? Só significa que nós não estamos
do lado dos bárbaros que às vezes ganham, né? Normalmente aliás, a gente pode dizer até, né, que se a gente não estiver sendo perseguido, se a gente não estiver sendo criticado, muito provavelmente eles não vão fazendo nada, né? Então, realmente é bastante interessante isso. Quer dizer que o conselho estava incomodando, né? E é importante nesse momento incomodar. E aproveitar passando para a Bruna, que a Bruna ela é docente pop, ela é assistente social, mas ela também é de um grupo de teatro, né? Então acho que ela podia até introduzir um pouco, porque tem tanta coisa estourando por aí, e aí também tem essa questão do artista, né, durante a pandemia, essa situação do artista, situação da cultura em geral, né, da cultura em geral e da sobrevivência do artista. Não sei se a Bruna poderia estar falando alguma coisa nesse sentido para nós. Vou passar para a Bruna agora. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Bruna, sou assistente social, trabalho atualmente aqui no município de Araçatuba, no Centro Pop, né, um equipamento que atende pessoas em situação de rua, e faço parte também de alguns coletivos, inclusive um coletivo de teatro, né, que nesse momento está um pouco parado devido a essa questão da pandemia, mas recuperando um pouco o que o Paulo falou, né, da questão dos artistas nesse contexto, com a questão de evitar as aglomerações, né, as proibições em relação às circulações de pessoas em teatro, em ações públicas, né, circo, enfim, música, né, bandas. A gente tem uma organização aqui em Araçatuba, né, que é responsável pela organização dos artistas de Araçatuba e região, e foi entregue uma carta à prefeitura com algumas solicitações e pensando em algumas propostas, estratégias para que esses artistas possam ficar um pouco mais amparados nesse momento, né? Porque a gente sabe que tem alguns festivais virtuais, né? Algumas ações assim que são feitas, inclusive aqui em Araçatuba já foi feita, né? Com o Festara, que é o Festival de Teatro de Araçatuba, que foi feito de forma virtual. Mas, mesmo assim, né, essas pessoas elas têm necessidade de um giro maior de dinheiro, né, e nesse momento, infelizmente, não está acontecendo. Eu não sei falar assim com propriedade, porque eu não pude participar das últimas reuniões, mas eu sei que está tendo essa movimentação aqui no município para que isso aconteça, né, e a gente tem conversado com outras pessoas também em outras cidades para encontrar estratégias para essas pessoas, né, que vêm exclusivamente da arte. E a arte, ela é extremamente importante, ainda mais nesse contexto de pandemia, a gente pode perceber, né, o aumento das pessoas procurando músicas, procurando filmes, livros, e ela, de fato, é um pouco de respiro aí dentro dessa realidade caótica, né, opressora que a gente vem tendo. Então, é muito importante pensar sobre isso. Muito bom, Bruna. O Dr. Rodolfo, que vai entrar na live daqui a pouco, então não percam aí, para ter realmente atualização em relação à situação do Covid, mandou uma coisa, um comentário interessante aqui, né? Tenho visto prefeitos inaugurando mais leitos de UTI Covid, agradecendo ao Bolsonaro e ao Dória. Faltou explicar que agradece ao Bolsonaro pelo envio dos pacientes e ao Dória pelo envio dos respiradores, né? Mas eu queria explorar um pouquinho mais, Jefferson, antes da gente entrar em outros assuntos, a respeito desse absurdo, né, aí em registro, como é que pode. Tá certo, né? Eu acho que no Brasil isso ficou normatizado, né? Assim, nós não temos ministro da Saúde, não temos ministro da Educação, né? A gente sabe o porquê, mas acho que você pode comentar um pouco isso melhor. E, assim, realmente em relação a esse absurdo, né, de fechar, né, o Conselho Municipal de Saúde, de dissolver o Conselho Municipal de Saúde, nesse momento, é uma coisa muito maluca, e queria ouvir um pouquinho mais de você a esse respeito. Paulo, a situação vai se acumulando, né? Assim como as opressões no Brasil são múltiplas, né? A pessoa negra, a mulher, a pessoa com orientação sexual diferente da norma dominante pela turma do presidente da República. Essas opressões também, elas se acumularam nessa crise da pandemia, né? Você tem um governo federal, que é isso que tu bem disseste. Nós não temos hoje o ministro de Saúde, né? Nós estamos em intervenção militar no Ministério da Saúde, faz mais de um mês.
Um rapaz que não entende absolutamente, ele pode entender de guerra, eu duvido até que entenda, tá? Mas ele pode entender de guerra contra forças armadas, ele não entende da guerra contra o vírus. É tão absurdo que hoje a gente tem que ter um consórcio de informações privadas para garantir a autenticidade dos dados de mortes do coronavírus. Não se viu isso em nenhum lugar do mundo. É uma situação perplexa, que beira aí a tragicomédia, né? Porque é tão tolo, é tão áspero esse momento, que a gente às vezes dá risada, e é muito triste porque está matando pessoas isso, né? É um verdadeiro sistema de genocídio porque está matando pessoas pobres, negras, pessoas da periferia. No governo estadual nós temos um governo que está preocupado, pelo menos aqui em São Paulo, em fazer já campanha para a campanha presidencial de 2022. Então, o Dória é muito mais um governador de marketing do que de ação concreta, né? Aqui na nossa região, quando ele tirou o registro da fase vermelha, a gente alertava. Pô, os dados estão mostrando que a gente está tendo um aumento de casos, né? Não é que a gente é contra o comércio, é que, na verdade, você definir a abertura do comércio no melhor momento é que é ser favorável ao comércio. Então, vou lançar aqui a primeira contradição. Esses que são a favor da abertura do comércio em qualquer momento, eles são os verdadeiros adversários da abertura do comércio. Porque se você abre o comércio em qualquer momento, os casos tendem a crescer e você vai ter que fechar o comércio logo mais. Então, os danos econômicos em geração de renda, em geração de emprego, em distribuição de renda, serão maiores do que a manutenção do comércio fechado. Mas nós temos um momento hoje, não sei se você e a Bruna concordam, mas é que a população ficou, de alguma maneira, inquieta, ficou impaciente com o isolamento, porque o governo federal, além de não ter um ministro da saúde, não tem, né? Não é nem capaz e não tem, o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, se omitiu de criar programas econômicos de fato. Então, as pequenas e médias empresas não receberam empréstimo, tem milhares de pessoas aí na fila do auxílio emergencial, o governo ainda não tem um plano para prosseguir isso, o auxílio emergencial nos próximos meses. E aí o cenário fica ainda pior quando você olha para o município. Nós tivemos aqui, Bruno, um prefeito, o Paulo já sabe, que foi cassado em junho do ano passado por suspeita de 3 crimes, né? Formação de quadrilha, corrupção passiva e fraude em licitação de uniforme das crianças. Ele foi caçado por fraude em uniforme de crianças. Nós temos os tucanos que roubam merenda e tem os tucanos que roubam uniforme de criança. Aí você pode tentar dividir de qual turma você está falando. E a Justiça, para variar um pouco, do TJ do Estado de São Paulo, concedeu a ele uma liminar depois da cassação. Ele já é reeleito, então ele não pode se candidatar esse ano. Então, praticamente, ele chutou, como se diz, o pau da barraca e está ligando aí o automático e tocando as coisas como se nada importasse. Então, faz populismo com a reabertura do comércio, joga para os comerciantes, joga para a associação comercial, colocando nos outros que são prudentes a culpa, não cria um programa de distribuição de renda municipal, não distribui alimentação escolar para as crianças, não distribui cesta básica para a população em situação de vulnerabilidade. E agora, um grande dano, né? O Conselho de Saúde estava muito ativo, porque eu acho que vocês estão sabendo, os governos municipais estão recebendo muita grana do governo federal, principalmente, né? E o Conselho Municipal estava aqui pedindo todos os documentos, por que a licitação foi gasta assim, assado, por que vai reformar a UPA bem no momento da pandemia, por que vai trocar de empresa terceirizada, por que não entrega o posto de saúde, por que comprou 10 mil testes com data de vencimento em outubro, não vai dar conta de utilizar os testes até outubro. Então o Conselho de Saúde estava em cima. Cada centavo que veio para cá, o Conselho de Saúde não deixava passar. E isso incomodou o prefeito. Incomodou o prefeito até o ponto dele dizer: o Conselho de Saúde está aparelhado pelo PT. Bom, nós do Partido dos Trabalhadores temos a obrigação de estimular todos os nossos filiados a participar de conselhos. Nós temos muito orgulho de cada filiado que participa de conselho. Agora, o PT não indicou ninguém para o Conselho de Saúde. Cada pessoa que está no Conselho de Saúde foi eleita por uma entidade da sociedade civil que não partidária e está lá representando. Associação dos Hoteleiros, Associação do Crédito Solidário, CUT, sindicato. Então, eles criaram uma grande mentira,
justamente porque aqui na cidade a oposição, que é representada pela Sandra, que já esteve aqui, e por eu, que sou também pré-candidato a prefeito, estamos fortes, depois a gente pode até comentar sobre isso, Paulo, quão forte estamos. Então, eles criaram um argumento de, imaginem, aparelhamento do Conselho Municipal de Saúde. Bom, se isso é aparelhamento do Conselho Municipal, o que é que os tucanos fizeram no estado de São Paulo há 30 anos no poder, né? Então, não tem jeito. Aí acusam que eu, por ser assessor da Sandra, não poderia fazer parte do conselho, mas existe uma resolução nacional que permite. Eles criam um fato, como foi muito parecido aí com a ideia do lawfare com o Lula, depois jogam para a sociedade, e o pior de tudo isso foi o prefeito, numa tarde de terça-feira, fazer um decreto. Isso não se faz por decreto, né? Se ele acha que o Conselho de Saúde está irregular, vá na Justiça, peça uma investigação, denuncie no Ministério Público, o devido processo legal. Quem destitui um Conselho Municipal de Saúde é a Justiça, não é o prefeito. Os conselhos de saúde são uma grande conquista da nossa Constituição Cidadã de 88, com a lei do SUS de 1990, 81-42. É uma grande conquista porque é um maior sistema de controle de gastos e de ações que se existe em qualquer política pública no Brasil. Para o gestor municipal receber dinheiro, o Conselho Municipal de Saúde tem que estar ativo. Então é fundamental o conselho estar ativo. Quando ele desativa o conselho, ele dá um recado para a sociedade. Ele não gosta do povo que fiscaliza, ele não gosta do povo na política. E essa consequência a gente vai observar aí no aprofundamento da crise do coronavírus na cidade de Registro e na irresponsabilidade de, num momento como esse, o sujeito dissolver o conselho e não ter nenhum órgão para fiscalizar os gastos de saúde neste momento. Meu Deus. É de arrepiar, né? Mas a gente tem que ser pessimista para depois ser otimista, né? Olha, Santa Garcia mandou um boa noite aqui. Boa noite, Santa Garcia. Doutor Rodolfo mandou mais um comentário aqui. Isso acontece sim, o CM Saúde tem, de uma forma ou de outra, deve ser, relações com os poderes executivos e legislativos municipais, né? Não sei se a Bruna quer fazer alguma pergunta a respeito para o professor Jefferson, Bruna? Eu queria fazer só um comentário, né? Esse contexto que o Jefferson traz sobre a criação de benefícios, né, municipais para a população, ou mesmo quando a gente fala em auxílio emergencial, realmente houve um despreparo muito grande do governo federal, né, ao criar esse benefício e soltar isso de uma forma irresponsável, né, as pessoas passaram a buscar, a fazer filas nos bancos para poder receber, né, não houve um planejamento de fato como deve ser, né, por quanto tempo esse benefício vai ser oferecido, né, para qual população, para quem, né, vários casos aí de fraude, pessoas, né, que já faleceram recebendo o benefício, e aí quando a gente fala também dessa questão econômica, né, eu lembro aqui da situação que aconteceu hoje em São Paulo, do movimento dos aplicativos, né, dos entregadores de aplicativos, né, que estão aí se fortalecendo aos poucos, através dessa luta, fazendo as movimentações de corte de avenida, né, na Avenida Paulista, buzinaço, e hoje a paralisação, né, isso é um reflexo também desse contexto que a gente está vivendo, tanto econômico, né, quanto da questão de saúde. Afinal de contas, é um serviço essencial, né, de entrega de alimentos, e pessoas que estão aí na linha de frente também, muitas vezes sem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de respaldo ou direito previdenciário para quando acontece algum acidente, ou essas pessoas vêm a contrair o coronavírus, né, não tem acesso à higienização, ao álcool em gel. É uma questão bastante preocupante que a gente, né, deve colocar assim em pauta. Não, é interessante o que você falou, Bruna, e esse movimento foi muito bacana, né? Não sei se vocês viram aí os vídeos aí deixa eu ver, tem carreata, agora com moto e bicicleta, qual que vai ser o nome disso? Bicicletada? Não sei. Mas foi muito bacana, né? E ver eles assim, tomando uma certa consciência de classe é muito interessante, né? Porque assim, começa a se quebrar aquela ideia, aquela panaceia do empreendedor de si mesmo, né? Que é o entregador de rap, o entregador de
iFood ou motorista de Uber, enfim, né, todos achando que são agora empresários de si mesmo. Não, são simplesmente precariados, né? E é uma coisa bastante importante para a gente pensar com o tempo, né? É como vai se lidar com isso, porque realmente esse tipo de coisa chegou para ficar, né? É difícil, né? Como é que vai se lidar com isso? Eu já falei numa live anterior, acho que foi na live da Sandra, inclusive, né? Que eu acredito que deveria se ter esses serviços municipais, municipalizar isso, né? Você pode ter todos esses aplicativos como um serviço municipal, né? Tecnicamente não é difícil, é simples, razoavelmente simples, né? E aí, da mesma forma que você tem o Conselho Municipal de Saúde, você pode ter um conselho para eles que vai fiscalizar, eles é que vão definir preços, eles é que vão... E simplesmente a prefeitura cobra o ISS, o Imposto sobre o Serviço Prestado, né? Não sei o que vocês acham disso. Jefferson, se você quiser fazer algum comentário a esse respeito, ou falar de alguma outra atualidade também, fique à vontade. É muito importante este movimento hoje em São Paulo, né? Eu acompanhei, obviamente não 100%, porque estava aqui mandando e-mail para o MPT, para o MPF, para o MPSP e por aí vai. Mas uma das características deste modelo pós-reforma trabalhista é a precarização total da vida do trabalhador, né? Então, salvo engano, a gente tinha gente aí trabalhando 18 horas, 15 horas, certamente mais do que 12 horas, né? Então, é importante, vai levar um tempo, mas isso está começando a florescer. Talvez a pandemia seja um elemento que vá ser a fagulha para isso, né? Que é a conscientização da exploração. Então, é isso, na medida em que esses grupos começam a ter consciência da maneira como lhes é roubado o tempo de diversão, o tempo da família, e como lhe é explorado cada segundo de trabalho, e você tem este momento agora que eles estão arriscando a vida, isso que a Bruna falou, né? Vários deles não têm máscaras, não têm luvas, não têm álcool e gel, recebem um valor muito abaixo por conta da superexploração do trabalho. Então, isso é a parte boa de tudo isso, né? A geração de consciência de classe deles e para eles, né? Eu acho que isso é um movimento, eu vejo muito positivo. Obviamente, eu tenho ainda lá minhas dúvidas sobre as aglomerações, mesmo com as melhores pautas, eu ainda não estou convencido de que devamos ir para a rua neste momento. É uma das minhas grandes hoje discordâncias da presidente nacional do PT, que vê isso como uma coisa importante no momento, mas acho que ainda não, nós estamos ainda num momento muito grave da nossa curva de contágio. Talvez ter um pouco mais de calma, na hora certa a gente vai ocupar as ruas, e nas cidades menores é ainda mais drástico, né? Porque você não tem sindicatos, não tem associações, a união desses grupos em geral é por uma pauta específica, algum problema com o imposto, alguma nova lei que vai ter no município. Então aqui o trabalho ainda teria que ser mais reforçado, né? O processo de higienização, de cuidado com a saúde, que vai ter que ser o novo, que eles chamam do o novo normal, que esse termo aí eu acho péssimo, né? Porque se vai ser normal, o novo, né? Vamos discutir o novo. A gente está falando do novo normal. Eu não quero essa sociedade que tinha hoje normal. Essa sociedade normal é que levou ao caos, né? É essa sociedade normal que está assassinando pobres aí, que não tem condições de enfrentar a pandemia. Sou muito, muito distópico com relação a esse novo normal. Vai ser o normal de sempre. E a gente tinha que lutar pelo novo. O novo é isso. Que sociedade, desde o ponto de vista da higiene, do cuidado com a saúde, a gente vai ter, né? Que sociedade? A que investe lá no tratamento ou a que investe na promoção de saúde, né? A sociedade que quer o comércio, mas esquece que abrir o comércio vai gerar morte das pessoas, ou esse grupo super explorado aí dos entregadores. Então, é um temaço, acho que mais um tema para a gente refletir nas esquerdas, no pensamento progressista, como se aproximar dessa classe, que não é a classe de trabalhadores do chão de fábrica. A gente vai ter que reinventar a teoria política para dar conta dessas pessoas no partido. Pergunto para essas pessoas, quantas dessas pessoas estão nos partidos políticos?
Mesmo a esquerda mais radical que o PT, que é o PSOL ou o PSTU, não estão. As pessoas não enxergam mais a representação partidária como locus da representação política. Então a gente tem que entender esse povo, né? Tem que entender esses trabalhadores. Qual é a representação política, onde eles vão ser representados politicamente, né? E eu acho que esses momentos a gente tem esses desafios dantescos, né? Entender que é fundamental, e entender como auxiliar para que eles conquistem os direitos e tudo aquilo que a gente deseja mais próximo de uma social-democracia ou de um governo popular. Mas eu fiquei muito contente. Aqui eu esperava que tivesse algum movimento, mas não fico surpreso de não ter, porque a realidade nos municípios com menos de 100 mil habitantes ela é muito diferente dos municípios com mais de 100 mil habitantes e das capitais. Mas aí nas cidades de vocês, aí tem mais de 100 mil, né? Eu acho que tem 200 mil. Aí deve ter teve alguma ressonância aí, algum movimento específico ou não? Não vi nada. Você viu, Bruna? Eu vi que você se mexeu e quer fazer uma pergunta, comentar, fica à vontade. Não, acho que, infelizmente, pelo do que eu, né, soube, tem informação, não teve nenhuma manifestação aqui em Araçatuba. Mas isso que o Jefferson está falando a respeito de como a gente vai conseguir contribuir nessas lutas, né, a partir de agora, né, pensando nessa nova ordem societária que necessita ser pensada, né, necessita ser construída, é extremamente importante. Ele foi extremamente feliz na fala dele. O momento que a gente deixou de fazer o trabalho de base, de ir, de fato, né, nas pessoas, nas comunidades, de escutar aquilo que a população estava pensando e fazê-la, né, participante, de fato, da política, né, como ele coloca, dos conselhos, do enfrentamento das questões do dia a dia, né, da carestia, do preço da vida, do ônibus, do transporte, do alimento, dos impostos. E quando a gente deixa de fazer isso, a gente perdeu muito, né? Como ele colocou. A maioria das pessoas agora tem partido algo, né, desnecessário, que, né, tá descolada de fato, afastada de fato, né? E a gente precisa retomar, conversar com as pessoas, conversar com a população para saber, né, o que é necessário fazer, o que essas pessoas querem, né? Qual que é a demanda dessas pessoas, para estar, de fato, junto na luta, né? Não fazer por eles, mas que fazer junto com, né? Realmente construindo de forma coletiva e não de forma arbitrária, de cima para baixo, porque realmente a gente tem visto que isso não tem surtido nenhum resultado. E daí, sim, né, a participação efetiva nos conselhos de direitos, que é uma conquista, de fato, importantíssima da Constituição de 88, e que se a gente não cuidar e não mantiver essa urgência, a gente pode perder, né? A gente fala muito em estado de bem-estar social nos países da Europa, mas aqui a gente teve um estado de mal-estar social mesmo, né? A gente nunca conseguiu atingir, de fato, em plenitude, essa segurança, né? Essa questão da seguridade. E se a gente não se movimentar, não se posicionar, a gente pode perder o pouco que tem, né? Então, sou solidária aí ao Jefferson na questão do Conselho de Saúde, né? Como ele colocou, tive companheiros aqui de Araçatuba que foram destituídos de uma hora para outra do Conselho do Meio Ambiente, foram pessoas convidadas a participarem e depois foram destituídas com uma canetada, porque de fato incomodávamos, questionávamos, fazíamos, né? Tinham pessoas realmente preocupadas com a questão do meio ambiente, da forma como as coisas estavam sendo conduzidas, da construção de alternativas que visem realmente uma cidade limpa, né? Que tenha espaço para as pessoas e não para a empresa, ou canalização de córregos, como é feito em vários municípios. Então, me solidarizo aí e coloco essa questão, né, para a gente refletir também da importância do trabalho de base, da importância de ocupar os espaços para que, de fato, haja uma mudança, né? Senão, realmente, o novo normal vai permanecer, infelizmente. Com certeza, Bruna. E aí, quando você fala nessa questão de direitos, né, luta por direitos, eu vou te fazer nosso jabá aqui, né? Amanhã nós vamos estar com o doutor Renan Salviano, né? É um jovem, 24 anos,
mas que tem uma história de luta, né, por direitos contra a discriminação, enfim, é muito bacana, muito bonita. Então, convido a todos a estar amanhã, nesse mesmo horário, para a gente estar batendo esse papo com o Dr. Renan Salviano. E aproveitar que nós estamos chegando aos 30 minutos da nossa live, que hoje vai ter que fechar, né, no horário, porque tem uma na sequência, né? E pedir para todos que estão aí para estar compartilhando a live, chamando os amigos, curtindo, para que mais pessoas possam estar conversando aí, batendo esse papo conosco, né? E, bom, nós estamos numa situação assim, tão complicada que, apesar de nós estarmos vivendo uma certa calmaria, né? O sujeito lá que está no Planalto, que estava conversando com a Bruna, não dá para chamar de homem, não dá para chamar de animal, porque isso é uma ofensa aos animais, eles não merecem isso. Então, é o Coiso, né? O Coiso está lá, eu não gosto de falar o nome dele, que depois tem que passar em enxaguante bucal. É terrível isso, né? Mas essa situação toda aí, essa criminalização da política, levou exatamente a isso, a colocar essa coisa, esse coiso, né, lá no Planalto, eleger-se as coisas mais absurdas, mais impensáveis para a nossa Câmara Federal, para o nosso Senado Federal, né? Nós temos ali agora senador Flávio Bolsonaro e outros, né? Então, realmente, essa criminalização da política é terrível. Por outro lado, essa semana eu fiquei bastante emocionado com uma live com o nosso querido Suplicy, falando justamente do renda básica cidadã, né? Da renda mínima. E foi emocionante, porque é um homem realmente que tem propriedade do assunto, que já tem uma luta, né, sobre esse assunto já há anos, né? E no final foi muito bacana que ele começou a cantar, né? Mal tá burro. mas foi emocionante porque ele cantou aquela música, né? Blowing in the Wind, né? Quanto tempo pode, né, uma montanha existir antes que o mar a desfaça, quanto tempo ainda as balas dos canhões explodirão, assim, para quem não lembra, depois procura aí Blowing in the Wind, é uma música fantástica, né, mas ele canta com emoção, né, porque realmente é uma emoção que ele estava sentindo, vendo essa possibilidade daquilo pelo qual ele luta há tanto tempo acontecer. E aí eu vi que você falou, professor Jefferson, a respeito de uma renda cidadã municipal. E é uma coisa que a gente tem trabalhado aqui também em Araçatuba, no PSOL, né, Bruna? A gente tem conversado bastante, vendo possibilidades, trabalhando nesse sentido, né? Porque realmente saindo, porque não vai sair. Assim, nós já temos aí novas ondas em Portugal. Na China tem aparecendo agora uma outra possibilidade ali com os porcos, alguma coisa assim também. Há pessoas que falam em possibilidade de outros vírus ainda mais fortes, ou seja, o normal não existe mais. Então, que venha um novo, né, como você propôs, Jefferson. Acho que isso é muito bacana. Mas eu queria saber aí, assim, qual é a possibilidade, como é que você enxerga, né, já que você já é pré-candidato, né, dessa implantação, né, e vamos conversar depois da live também, conversamos sempre a respeito disso, para a gente tentar achar aí as formas de implantar, ou pelo menos tentar alinhar alguma coisa para se ter essa renda básica cidadã municipal, né, enquanto nós não temos aí a federal. Veja, Bruno, que o Paulo já está quase querendo fazer um debate aqui de pré-candidatos. Essa foi uma das primeiras propostas aqui, perdão, que o nosso grupo político e a vereadora Sandra, como representante dele na Câmara, trouxe à tona, que não seria, obviamente, não estamos falando de algo ambicioso, de R$1.000, R$2.000, que seria o ideal, né? Mas era um programa de R$200 ou R$300, que desse conta daquelas pessoas que não foram contempladas pelos programas. Bom, a maioria das pessoas não foi contemplada, né? Pelas pessoas que não foram contempladas pelo auxílio emergencial do governo federal. Nós até tivemos uma conversa essa semana muito paradigmática. Era um senhor que vende cachorro-quente, ele dizia o seguinte:
O que eu estou vendo? Que as pessoas mais pobres, embora com uma irregularidade muito grande, ou seja, de tempo, né, demora para entregar e vai poucas vezes, mas elas estão recebendo uma vez ou outra uma ajuda da igreja, com cesta básica, uma ajuda do CRAS, e nós conseguimos até agora, pelo menos, forçar a prefeitura a fazer 2 entregas da alimentação escolar, embora eles estejam há mais de 30 dias atrasados com a 3ª entrega. E esse comerciante dizia, o grande problema sou eu. Como é que eu faço? Porque eu não consigo ter direito ao auxílio emergencial e não posso ficar em casa. Eu tenho que sair e me arriscar, porque senão eu vou morrer de fome. Se não é a igreja entregar uma cesta básica na minha casa, aí nós entendemos depois, aí, Paulo, a força dessas neopentecostais, porque a gente acha o quê? Que por que não teve culto? As neopentecostais estavam em casa numa boa? É óbvio que não. Eles estavam todos se unindo para conseguir cesta básica e já estão fazendo campanha política com as cestas básicas entregues. É isso. É isso. Nós da esquerda temos que ter um cuidado muito grande, que se entregar uma cesta básica é compra de voto. Eles têm a igreja para fazer isso e para depois pedir voto para os seus candidatos. Então é muito difícil. Então, Bruno, eu colocaria aí, nós temos que fazer o trabalho de base, mas principalmente como vencer essas práticas que são novamente assistencialistas dessa nova direita neopentecostal, né? E aí, Paulo, essa proposta era justamente para isso. Você garantindo a renda mínima municipal, você tiraria aí o caráter assistencialista dessas ajudas e traria para uma política pública. Dá para fazer isso? Com certeza dá. Com certeza aqui em Registro nós temos inúmeros cargos em comissão que poderiam ser recriados de maneira mais inteligente e proveitosa para não se tornar cabides políticos, mas sim órgãos de grande pensamento na política pública. Você tem gastos exorbitantes aí com manutenção de veículos. Esses gastos são impressionantes. Esse trabalho que eu tive na assessoria da Sandra me ajudou muito a entender isso. Vocês imaginam que um dos lugares onde eles tiram dinheiro da prefeitura é a manutenção de veículos? Porque eu não sei a Bruna, não sei o Paulo. Se o cara vai arrumar meu carro, eu não sei o preço da peça, eu não sei se ele trocou a peça. Por isso que, em geral, eu chamo um amigo ou o meu pai que entende um pouco mais disso, né? Agora, pense que na prefeitura eles mandam o carro arrumar e do jeito que volta não tá nem aí. E aí você vai ver lá, um dia você vai checar se trocou aquela peça de R$500, não trocou a peça de R$500. Aí você descobre que o dono da mecânica é compadre do prefeito, que vai passear na lancha junto com o prefeito no final de semana. Aí você levanta assim e vê, por que dobrou? Da época em que a Sandra era prefeita, era R$800 mil por ano, agora é 1,5 milhão de gastos em manutenção de veículos. Então, você fazendo um trabalho de apuração, não estou falando em cortes, hein? Não estou falando em cortes. Não é isso, eu estou falando em você restabelecer a legalidade dos gastos do poder público de uma maneira baseada aí na eficiência e na justiça. Você consegue fazer um dinheiro suficiente ou para implantar um programa como esse, Paulo, ou para você garantir, por exemplo, a ampliação do que a gente chama da programa de frente de trabalho, do programa de auxílio cultura. Essa semana nós tivemos uma grande vitória. Não sei se vocês noticiaram, mas felizmente, como o Paulo disse, esse sujeito que ocupa a presidência da República neste momento, ele sancionou o que a gente chama lá da lei de ajuda aos artistas. Obviamente é uma lei muito aquém do que a gente quer, mas já é alguma coisa, é um auxílio para os artistas que não se enquadravam lá nos requisitos do auxílio emergencial. Dizer que isso também, a prefeitura pode ser mais parceira. Aqui em Registro, eles foram só em maio mudar a lei para que os artistas pudessem prestar serviços culturais a partir de lives, a partir da interação dinâmica da internet. Então, eles ficaram 2 meses sem renda. Então, quando você tem uma gestão que não se preocupa com o cara que vai passar fome, porque é um prefeito de elite, é um prefeito que nunca andou de ônibus, que nunca foi num postinho de saúde, que nunca dependeu de salário, que não sabe o preço do feijão, você tem esse tipo de coisa. Não é à toa. E aí, que o presidente que mais fez coisas no país foi o Lula. Isso não é obra do acaso, não é obra de que a China estava enfiando dólares no Brasil. É porque o cara viveu essas situações. Ele sabia que antes da Revolução Socialista tem que ter comida na mesa. O cara não vai para o fronte de guerra passando fome. Ou, pelo menos, não é isso o que caracteriza uma revolução, né? Apesar que na União Soviética foi assim. Mas você teve uma preocupação fundamental com garantir a dignidade. Para mim, hoje, 2 coisas que caracterizam
para escutar a Bruna também sobre a opinião dela. Esses governos não respeitam a dignidade da pessoa humana. Ponto número 1. Segundo ponto, eles não se preocupam com as liberdades liberais, tá? Não são nem as liberdades do ponto de vista da esquerda. Não respeitam. E terceiro, são governos extremamente insensíveis à vida daquele que pensa diferente. É muito característico de um governo autoritário, com protofascismo no sangue já daqueles que foram eleitos em 2016. 16 não, 18, né? Então, é um sistema aí, Paulo, que a gente vai ter que pensar muito. Você é pré-candidato também. Implantar políticas públicas inteligentes que garantam dignidade para a pessoa humana, ampliar a participação das pessoas, como foi lá no orçamento participativo de Porto Alegre dos anos 90, com o governo de Tarso Genro, com o governo de Olívio Dutra, depois implementado em algumas cidades do estado de São Paulo. Escolas com dignidade, como foi o caso do governo de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, o caso de Marta Suplicy, quando foi prefeita de São Paulo, e inteligência no sentido gramsciano, né? A inteligência, aquela que pensa a política pública com cuidado, que a gente perdeu isso. As pessoas, eu vejo aí, respeito muito pessoalmente alguns que ocupam cargos de comissão na Secretaria de Saúde, por exemplo, mas eles não têm essa inteligência. Não estou falando que são burros, as pessoas não leem Gramsci, não entendem o que a gente está dizendo, né? É a inteligência daqueles que pensam. Não estou falando que ninguém é burro, todo mundo tem seu QI lá e aí não se discute, mas aquela de pensar além, né? Numa situação de pandemia, você fica esperando para tomar uma medida em vez de ser proativo, em vez de se antecipar. Por quê? Porque não sabem o que é política pública, não sabem o que é planejamento estatal. Então, nós vivemos hoje uma falta de uma elite estatal, essa elite que caracteriza lá os anos de Getúlio, os anos de JK, né, que o Lula tentou levar para os governos do Ministério, e foi um grande problema, porque o partido ficou sem liderança durante esses governos, porque muitos dos quadros bons foram ocupar esses cargos, né, nos governos federais, municipais, internacionais, né? Tivemos o Azeredo na OMC e o Graziano na FAO, o grande Graziano, o grande pensador da luta contra a fome. Então, nós estamos carentes hoje de uma juventude, digo isso porque eu também fui, e acho que nós temos praticamente a mesma idade, Bruno, estou chutando aí, nós usufruímos dessas políticas públicas e não entendemos que elas foram frutos de uma luta muito grande de vários anos. Então, o pessoal se formou pelo ProUni, fez mestrado, fez Ciência Sem Fronteira e não entendeu a importância de transformar isso em ação social mais à frente, né? E nós, como governo, aí a crítica, não colocamos isso na cabeça das pessoas com educação popular, que é o diferencial de Cuba, é o diferencial da Venezuela, é o diferencial do Equador, e por aí vai. Os desafios vão ser grandes, Paulo, mas eu tenho muita expectativa que mesmo no governo Bolsonaro, mesmo no governo de João Dória, é possível sim a gente recriar formas inteligentes de fazer dinheiro sobrar no orçamento. Mas isso só virá na medida em que a gente der 100% de participação popular em todas as instâncias participativas e decisórias de orçamento. Bruna? Não, total acordo com o que o Jefferson fala, quando ele fala de que esses governos, né, eles são governos de protofascismo, de fato, com a política de intolerância muito grande e realmente não tem diálogo, não tem nenhuma preocupação com a dignidade da pessoa humana, né, com a pessoa em si, com questão de proteção, com a diferença, né, e isso é, assim, eu penso muito no como esse presidente é um governo de morte mesmo, é uma necropolítica, a intenção é, de fato, matar as pessoas, matar a população pobre, periférica, negra, né, LGBT, idosa, né, acabar cada vez com os direitos e cortando e prejudicando os benefícios previdenciários como o BPC, aumentando a fila, né, aparelhando, de fato, as instituições que foram criadas para garantir o direito das pessoas, né, para que as pessoas tenham dignidade, para que as pessoas possam ter acesso às políticas públicas, e isso, né, tem que ter um fim, tem que ter um contraponto, não se pode deixar as coisas como estão, é um absurdo, e é perigosíssimo também, porque, né, nesse fazer se cria essa besta, né, essa criatura, esse cenário,
né? Faz parte, de fato, de um projeto, né? Quando eu fico pensando e lembrando, assim, de quanto tempo faz que os governadores do estado de São Paulo, do governo PSDB, vêm tentando privatizar a universidade pública, e vejo como estão as coisas agora nesse momento, né? A falta de incentivos para os pesquisadores, né? A falta de investimento em ciência, de fato. Talvez essa vacina já fosse algo, né, muito mais palpável, muito mais próximo, mas aí você vê todo o histórico anterior, né? Toda uma política, de fato, de educação, de privatização, de corte de direitos, né? Essa carteira verde e amarela, o quanto que ela vem prejudicando o profissional, o trabalhador, a uberização aí, como a gente já comentou também. Então, é um processo, né, uma política de morte mesmo. O objetivo, de fato, é extermínio, não tem como pensar em outra coisa. É feito com esse objetivo, né, para que sobre a elite, e penso assim, até mais, uma questão de eugenia mesmo, né, ele quer que sobre uma população branca. Penso também na questão da colonização do Brasil, né, o quanto a gente ainda tem que avançar nessa questão do racismo, né, estrutural que existe. Lembro do Floyd, né? Vou resgatar aqui algumas coisas que aconteceram recentemente para a gente poder refletir, pensar, já que a gente está falando, né, desse contexto. E, de fato, tem que ter um contraponto a essa questão. Não dá para que as coisas se mantenham dessa forma. Bruna, Jefferson, eu queria fazer só uma pergunta para a Bruna e pedir para você responder rapidamente, porque ainda tem uma pergunta do Dr. Rodolfo aqui para o professor Jefferson responder, e nós já chegamos no nosso quarto final. Né? Ô Paulo, antes de você perguntar, só vou lançar outro desafio aqui, ó. Os municípios podem fazer universidades também. Por que a gente não se lança ao desafio de fazer universidades municipais? Vamos conversar sobre isso, Eu acho que daqui a pouco realmente a gente vai ter verdadeiros debates no sentido de trocar ideias, né? E, olha, francamente, é assim, aqui em Araçatuba eu estou torcendo pelo PSOL, né? Eu espero que o PSOL conquiste as vagas na Câmara, na Prefeitura também, mas se for o PT ou algum outro partido de esquerda, ótimo, mas eu estou torcendo pela esquerda. Aí, em Registro, eu estou torcendo pelo PT. Mas eu queria voltar aqui para a Bruna. Bruna, uma curiosidade minha, como é que ficou o cadastramento do pessoal de rua, do povo da rua? Eles estão conseguindo? Tem alguém conseguindo receber o auxílio emergencial? Aqui no município, da maioria das pessoas que a gente atende estão recebendo, porque já eram beneficiários do Bolsa Família, né? Então já caiu automaticamente o auxílio emergencial na conta dessas pessoas. E os que estão chegando agora, que muitas pessoas também, infelizmente, perderam seus trabalhos, né, ficaram numa situação mais paupérrima, mais vulnerável, estão conseguindo fazer o cadastro, só que é aquela questão, né, o governo federal ele não passa informações concretas, né, hoje a gente tem as informações, né, de como proceder para fazer esses cadastros e tudo mais, mas inicialmente a pessoa tinha que cadastrar pelo celular, a pessoa em situação de rua não tem celular, a grande maioria, né. Aí foi tentado algumas alternativas aqui no município para conseguir, e hoje a gente tem conseguido para as pessoas que ainda não tinham cadastro, não estavam, né, não recebiam Bolsa Família, fazer para que essas pessoas recebam. Mas aquela questão da morosidade, né, que demora, e aí o município tem tentado, né, conseguir algumas outras coisas para não deixar essas pessoas tão vulneráveis. Mas é muito complicado, assim, a gente não, né, precisaria ter, de fato, esse planejamento do governo federal que não foi feito, enfim. Mas, assim, do meu conhecimento, a maioria está recebendo. Que bom. Assim, com certeza isso já deve estar sendo um certo impacto, né, na vida desse povo, do povo de rua mesmo, que eu digo, o povo tradicional de rua, né, acho que deve estar tendo um certo impacto. E, infelizmente, essas novas pessoas que estão na rua agora nas cidades, tá? Que são aquelas pessoas que acabaram perdendo seus empregos, perdendo tudo e sem condição de ter um teto sobre sua casa, sobre suas cabeças, né? Não é nem não ter condição, enfim, de pagar contas ou qualquer coisa, mas não ter nenhum teto sobre suas cabeças, né? Quanto mais se alimentar. Então já vou passar rapidinho aqui, que nós estamos em 49 minutos. A pergunta do Rodolfo aqui,
para tu, Jefferson, professor Jefferson, afora as questões de saúde, como o senhor vê o fato dos Estados Unidos comprarem 90% do único antiviral que demonstrou algum efeito? Pergunto do ponto de vista diplomático e de relações internacionais. Independente de eu gostar ou não do governo Trump, a gente fala que uma coisa não muda entre governos de democratas e republicanos, né? Eles são extremamente nacionalistas e colocam os Estados Unidos acima de tudo e de todos. E isso sim é um nacionalismo clássico dos Estados Unidos. Então, o que o governo Trump faz é se adiantar, eles usam toda a potência norte-americana do ponto de vista econômico, é o país que produz moeda, exporta moeda para o mundo inteiro, né, em troca da venda da sua dívida pública. É um país que, nesse sentido, não tem sua hegemonia questionada, embora exista algum esforço da China, mas a China continua comprando dólares norte-americanos. Com esses dólares aí, eles estão garantindo a soberania sanitária. Olha que loucura, né? Nós estamos entregando a nossa soberania sanitária e eles estão fazendo, como eu falei, é marca dos governos norte-americanos. Isso mesmo, Rodolfo. American First. Isso é para democrata, isso é para republicano. O que eu não vi nos Estados Unidos, desafio que me mostre, é um governo lambe-botas de algum país estrangeiro. Não tem. Um candidato não nacionalista nos Estados Unidos, ele é um candidato que nem entra na corrida eleitoral. No Brasil, não, né? A máxima é você bater cortejo à bandeira norte-americana, né? Nós temos um ex-militar na presidência da República, em cuja campanha, ou eventos de pré-campanha, ele cortejava a bandeira dos Estados Unidos da América. Pelo amor do santo tio Sam. É inacreditável. Então, Rodolfo, para mim isso é claro, os Estados Unidos colocam a soberania deles sanitária na frente. O Trump percebeu de que se ele não desse uma resposta para a crise do coronavírus, ele estava com a eleição de outubro perdida. O candidato do Barack Obama, o candidato democrata hoje, o Joe Biden, ele está muito bem nas pesquisas eleitorais, está na frente do Trump, e o Trump está sendo muito criticado pela essa maneira irresponsável, muito parecida com o Bolsonaro, que ele conduziu o primeiro momento, até abril, até maio, na crise do coronavírus. Aí despertou o alerta, ano eleitoral, a população está vendo com muito maus olhos a maneira como eu estou fazendo, ele assumiu uma responsabilidade, né? Roubou teste de países que tinha comprado, passou nos Estados Unidos, ele não deixou de sair de portos americanos, equipamento de saúde, e obviamente eles estão muito interessados nessa vacina, porque quem tiver acesso à vacina primeiro vai receber também uma vacina econômica contra a crise e o desemprego, né? Então não é à toa essa preocupação. É uma preocupação sanitária? Óbvio que é, né? Mas não é porque o Trump é bonzinho e não quer que morram norte-americanos e estadunidenses. É porque ele quer que a economia norte-americana se recupere o mais rápido possível. Como a queda é muito brusca agora, qualquer recuperação econômica em agosto, em setembro, vai ter consequências na opinião pública nas eleições de outubro dos Estados Unidos. Então ele está pensando nisso, né? Se desenvolve algum remédio, alguma vacina eficiente, eu salvo o meu povo, recupero a economia e tenho dados excelentes para dizer que foi o governo que salvou o país do caos em outubro deste ano nas eleições estadunidenses. Então está tudo dentro de um cálculo nacionalista, um cálculo racional no ponto de vista metodológico e de uma pessoa que está aí sendo irresponsável, né? Que age pensando nas eleições, não pensando no povo dos Estados Unidos. Este é a síndrome norte-americana, eles ainda tem muitos casos, muitas mortes, embora os prognósticos sejam que o Brasil vai superar os Estados Unidos em 2 ou 3 meses, se a gente continuar no mesmo ritmo, né? E é isso, né? Resumidamente, globalização vale para quem? Globalização vale para o Brasil. Liberalismo vale para o Brasil, neoliberalismo vale para o Brasil. Mas vai a China comprar um porto nos Estados Unidos para ver o que acontece. Eles não vendem os portos para a China, porque porto é segurança nacional, entendeu? Não vende o Vale do Silício para a China, mas eles querem vir aqui comprar os nossos portos, comprar os nossos aeroportos, comprar as nossas empresas nacionais. É isso, né? É aquele livro de um sul-coreano que estudou em Oxford,
o Chang, que ele fala assim, chutando as escadas, né? Eles chegaram lá primeiro que nós no desenvolvimento econômico e eles não querem que a gente suba a mesma escada. Então eles chutam a escada e falam, ó, vão pela esquerda, vão pela direita e tal, porque vai dar certo, que é o neoliberalismo. Mas não dá certo, né? O neoliberalismo violento em alguns países, não tão violento em outros. A única coisa que eles fazem, a Bruna ilustrou muito bem isso aí, no que ela falou da necropolítica, é matar os nossos povos, é tirar os nossos direitos. Você viu que foi aprovado o PL das águas essa semana? Isso aí já foi aprovado no Chile, isso aí já foi aprovado no Equador e o povo resistiu, é o que está sendo aprovado na Colômbia. Isso é o PL da Coca-Cola, das multinacionais, entendeu? Esse é o neoliberalismo. As águas dos países pobres comprem logo e transformem em Coca-Cola para matar eles de diabetes depois. Aqui não, aqui a gente tenta manter aí um estado de bem-estar, como a Bruna disse, garantindo saúde, esporte. Bom, não é o caso dos Estados Unidos, né? Que lá também está tudo em frangalho, saúde, esporte, educação, está num cenário muito parecido conosco, é o caso da Europa, só que ainda tem políticas de estado de bem-estar. Então é isso, né? Eles estão preservando o direito deles de ser a grande hegemonia ainda dominante no mundo, nas relações internacionais. Muito bom, agora eu já vou passar para a Bruna fazer as considerações finais dela. Hoje a gente vai ter que terminar realmente em ponto, até um pouquinho antes, que eu já tenho que trocar. E se você está assistindo agora aqui, não saia da página do Atapapo, porque logo na sequência nós vamos ter saúde em tempos de pandemia com o Dr. Rodolfo, e tem muita informação importante, essencial para estar passando para você hoje aqui. Só quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui fazendo essas reflexões com vocês. E aí, como o professor Jefferson bem falou do Gramsci, né, eu vou deixar aqui uma frase que acho que está me guiando aí nesse momento, né, que o Gramsci vai falar sobre o otimismo da razão e o pessimismo da vontade, né? A gente pensa, racionaliza, sabe que a coisa está complicada, mas a vontade, né, de ação, de fazer, de ir para o embate, ela tem que ser constante. É isso. Obrigada, referendo. Obrigada, Jefferson. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero ter você mais vezes aqui, viu, Bruno? A gente fica com muita saudade de você. Muito bom, né? Terminar com Gramsci é sempre alentador e esperançoso para todos nós. Eu lembro que durante alguma fala sua, Bruna, você falou isso sobre a gente não ter, né? Ter um monstro. E o Gramsci também fala alguma coisa nesse sentido, né? Entre o fim do velho e o começo do novo, ou quando o novo não aparece, você tem os monstros, né? Aquela sociedade velha que a gente quer se distanciar, mas não tem a sociedade nova. E aí vem esses monstros do tipo Bolsonaro para dizer, Paulo, que a gente tem que dar nome sim para esses infelizes, para esses matadores do povo brasileiro, porque é só dando nome que a gente combate eles, né? E combatendo eles, como a Bruna diz, com esperança, com racionalidade, com muita fraternidade, né? Tem uma live aí, vou indicar uma live do Lula com o Leonardo Boff, que qualquer coisa que tenha o Leonardo Boff eu indico, porque ele é um grande ser humano. E tem dois grandes seres humanos aí nessa live hoje, quem puder assistir, com certeza vale a pena. E, Paulo, muito obrigado pelo convite. Gostei muito do papo com a Bruna, respeito muito o trabalho. Eu acho que se eu for eleito prefeito aqui, se a Sandra for eleita, vamos batalhar para trazer um centro pop aqui também. Já deixo aqui uma promessa de campanha, nós temos que ter um centro pop, nem que seja tímido, mas tem que ter um centro pop aqui em Registro, porque é uma cidade de passagem de muito fluxo, né, para a população em situação de rua. Novamente, obrigado, reverendo, muito obrigado pelo espaço, pelas reflexões, pelo espaço de inteligência gramsciana que você abre aqui toda noite. Eu que agradeço, professor Jefferson, pelo seu tempo, avisar de Janeiro, que chegou agora. Olha, de Janeiro, essa live está acabando, mas já tem uma já começando agora, né? Agora, começando com o Dr. Rodolfo, saúde em tempo de pandemia. Então, não saia do Atapapo, fica aí que a gente vai encerrar essa e já na sequência já vamos começar com o Dr. Rodolfo. Hoje, como eu disse, eu estou lascado aqui, né? Mas realmente eu que agradeço pelo tempo de vocês aí, professor Jefferson, Bruna, né, de estarem dedicando aí essas horas do dia de vocês para a gente estar batendo esse papo, levando mais informações para o povo, e a gente realmente está conversando, discutindo junto e buscando aí um mundo melhor. Agradecemos a todos e, bom, ele se despede e eu digo para vocês até daqui a 2 minutos.